Aí o prazer de receber agora meu querido Jefferson Miola. Como é que estão as coisas aí no sul do Brasil, meu querido Jefferson Miola? Choveu bastante, né, nesses últimos dias aí também. Fala um pouquinho, primeiro, seja bem-vindo, sempre uma honra te receber. Fala um pouquinho de como está a situação aí no nosso estado querido do Rio Grande do Sul. Bom dia, Gustavo, um prazer estar aqui contigo. A situação choveu essa madrugada, na verdade, dia de ontem, e superamos aquele momento mais crítico, né, de chuvas intensas, diárias, por dias consecutivos, e agora no rescaldo dos problemas gerados por aquela situação, tem cidades inteiras que foram arrastadas, né, ficaram submersas, e continua um processo, um esforço, né, dos governos federal, o governo federal dando um apoio importante aqui, o governo estadual e os municípios. Mas com exceção da chuva de ontem, né, e essa oscilação térmica, tudo certo. E pesquisadores disseram o seguinte, quer dizer, essa zona turbulenta, né, climática, ela ficou ali na região do Rio Grande do Sul mesmo, e vai acontecer mais vezes, infelizmente, pelas características do aquecimento do Pacífico e do Atlântico também. Do Atlântico. Nós temos dois El Ninhos simultâneos, é uma coisa louca. Isso. Eu acho que está em curso, né, um novo normal, né, e um novo normal que é de convivência com essas catástrofes climáticos ambientais, que não comportam mais um negacionismo, né, Gustavo? E outro aspecto também, né, só para teres uma ideia, este ano aqui no estado do Rio Grande do Sul, exatamente por conta desta conformação que tu comentastes, já tivemos 5 ou 6 ciclones extratropicais, coisa que durante toda a minha vida aqui na cidade eu vi 1 ou 2 vezes ocasionalmente. Pois é. Então vejo que num breve isso. E isto, segundo dizem, né, especialistas, cientistas, nos confronta com um cenário, né, já presente, não é futuro, um cenário presente de mudanças relevantes que requer, inclusive, além de, evidentemente, atacar o problema, que é a mudança desse modo de produção destrutivo, né, e antiecológico e antiambiental, mas também incorporar, né, na lógica dos governos esta cultura do enfrentamento às calamidades, seja no sentido de prevenções, mas sobretudo de reconstruções. Eu até acho, tá, eu sei que estou me estendendo, acho, por exemplo, que é de se pensar, inclusive, onde se alocar esses povoados que são atingidos dramaticamente, e são povoados que estão instalados nas margens dos rios que estão transbordando com uma regularidade impressionante, é de se discutir se essas reconstruções devem ser feitas nos mesmos locais ou trasladar, né, essas populações para outros centros urbanos onde as situações de risco não sejam tão dramáticas como essas que se enfrentam agora. Olha, uma coisa que eu não via também, não tinha conhecimento, não tinha conhecido ainda, a Eletra Silva está dizendo aqui, o frio voltou aqui no Rio Grande do Sul, estou toda entrouxada, até touca. Quer dizer, essa oscilação, hoje a temperatura, a previsão vai despencar de novo, né? Vai despencar também no Sudeste e tal. Assim, uma oscilação de temperatura, muito calor, muito frio, muito calor, muito frio, muito calor, muito frio. Isso. E o que está acontecendo na região norte do país, eu nunca tinha visto, nem imaginado, né? uma seca, né? Dessas proporções. Ontem o Manaus ficou irrespirável, a fuligem das queimadas ali no entorno. Quer dizer, a Amazônia tendo queimadas, né? Assim, espontâneas. Exato. Tanto calor. Uma coisa impressionante. Isso, nós estamos perto do que é considerado o tipping point, né, que é o ponto sem retorno. É um ponto a partir do qual a natureza já não tem mais condições, força e vigor para se restaurar e se regenerar, né, dado o padrão de destruição que nós estamos chegando. Então é um alerta geral, né, os bens naturais eles são finitos, eles não são infinitos. E o nosso tempo na Terra está determinado também pela relação que a gente vem a ter com o planeta, no sentido de uma forma, né, de vida que não seja esta predatória, destrutiva, né,
e de baseada, né, numa hiperexploração para superprodução de mercadorias num nível absolutamente desnecessário. Esse estímulo ao consumismo, etc., né, esse tipo, precisaria mudar de sistema, né, Gustavo? É uma coisa muito simples, muda-se o sistema. Sistema de produção, né? Sistema de produção. Aliás, é uma questão agora, com essa... Vamos entrar no tema da guerra, Miola, porque eu estou muito curioso para saber como é que você está enquadrando esse fenômeno, esse processo. Você que já conhece, né, muito bem o conflito que tem ali, né, de muito tempo, de 76 anos, desde a criação do Estado do Estado de Israel. O que você está notando ali o que você poderia apontar para a gente como diferenças, como repetições históricas nesse conflito, o caráter avassalador e brutal do exército israelense com relação à faixa de Gaza, um campo de concentração a céu aberto. As imagens são impressionantes, eu vou colocar na tela aqui enquanto você fala, mas eu queria muito saber como é que você está entendendo tudo isso nesse momento. Gustavo, o conflito em si não é inédito, né? Porque Israel, instalada por uma decisão da ONU em 1948, sob a presidência do chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, né, ela foi instalado o Estado de Israel não sem, né, a permanência de conflitos e uma diáspora impressionante, né? Todas as promessas feitas pelas Nações Unidas quando do partilhamento, né, arbitrário, na minha percepção, né, do território palestino para se instituir ali um Estado de Israel, nenhuma das decisões da ONU elas foram observadas, no sentido tanto, né, da delimitação territorial e da coexistência, né, de dois povos, um Estado ou dois Estados. Então, a situação de conflito que nós vemos, olha só essas cenas, né, supostamente isso protege os civis, né? Israel deve estar dizendo isto, que não existiu nenhum civil atingido, né, nessa devastação. Aqui são imagens ao vivo, viu? Eu não estou acompanhando. Então, imagina, né? Mas de qualquer maneira, tá? O que eu acho que há de inédito, né, nesses acontecimentos recentes é a estratégia militar espetacular do Hamas, né? Eu digo espetacular não no sentido, né, dos seus efeitos sobre as populações civis, mas espetacular no sentido de conseguir romper, né, com o que era motivo de grande orgulho, né, do Estado de Israel, que é o seu sistema considerado inexpugnável de defesa. Então tomou de surpresa, né, e impôs ao governo de Benjamin Netanyahu uma derrota estrondosa, né, e o esforço que ele faz para recuperar a sua autoridade política, porque ele ficou tremendamente desgastado, foi constituir esse gabinete de guerra, que eu diria que é um gabinete de guerra nazista. Há uma grande tensão hoje, Gustavo, não sei como é que tu estás vendo isso também, uma grande tensão sobre o governo brasileiro e, de maneira geral, uma disputa de versão na opinião pública mundial sobre a classificação do Hamas como, né, uma organização terrorista. Então, eu entendo, né, que, em primeiro lugar, essa classificação do Hamas como uma organização terrorista, nos moldes do que essa demonização, né, que os Estados Unidos e seus países satélites costumam fazer em relação aos seus inimigos, sobretudo, né, aos movimentos de linhagem muçulmana, que é um pretexto, né, utilizado para promover, aí sim, um verdadeiro holocausto, né, na Palestina. Então, o pretexto de combater terroristas, ele é, na verdade, usado para um propósito, né, histórico e estratégico do sionismo. Eu não digo que é de todos os israelenses, e tampouco de parte de todos os judeus, mas do sionismo, o seu propósito histórico e estratégico de exterminar, né, com o povo palestino, né? E também me parece que no mínimo, eu diria assim, que não é só paradoxal, mas é um paroxismo da hipocrisia classificar o Hamas como uma organização terrorista e não imputar ao Estado de Israel essa mesma categoria.
né? E nós estamos falando aqui de métodos empregados pelo Estado de Israel desde 1948 aos dias atuais, agravado naturalmente a partir de 1967, da Guerra dos 6 Dias, depois a Guerra do Yom Kippur em 73, e todo o processo feito que transforma o Estado palestino, né, em verdadeiros campos de concentração, em moldes não muito diferentes, né, do que os ancestrais judeus enfrentaram, né, nos anos 30 aos anos 45, na Europa, por imposição do hitlerismo e do regime nazista. Então, uma realidade que é evidente que a gente tem que condenar, eu particularmente, né, não consigo, né, admitir ou corroborar, né, os ataques, né, aos civis que repetem essas atrocidades e as monstruosidades que o Estado de Israel perpetra contra os palestinos. Eu acho que esta não é a saída, né, para superar o problema da ocupação territorial e buscar a soberania palestina, mas de qualquer maneira a gente tem que entender também a realidade das coisas, como ela se processa. Nós temos 75 anos de uma opressão brutal, nós temos 75 anos de uma impossibilidade de respirar e de viver, né, dos palestinos. A população, uma das maiores, o povo palestino tem a sua maior população que vive em diáspora, né, que saiu do seu território, da sua terra, né, por conta dessa expulsão, fora aqueles centenas de milhares, né, que foram mortos ao longo desses anos todos, e que não tem um Estado, não tem um exército, né, e que tem essas forças insurgentes que respondem, né, pelas aspirações, né, que o povo palestino tem. É uma situação dramática. A minha preocupação é com o desdobramento disto, né? Todos os anúncios que nós temos visto de parte do Netanyahu e do seu ministro da Defesa, eles são sumamente preocupantes, né, Gustavo? Bom, o ministro da Defesa trata, primeiro ele chama os palestinos, e não só a Hamas, né, como animais humanos, e já anuncia um cerco total por terra, mar e ar, proibindo... Desculpa, só para destacar aqui, Miola, a violência no discurso das autoridades israelenses é brutal, é uma coisa impressionante. Desculpa, só para... Não, mas é isto, eles estão anunciando isto, e isto significará um cerco a medicamentos, um cerco à entrada de alimentos, de água, de eletricidade, né? A faixa de Gaza, eu recomendo que as pessoas olhem no mapa a evolução do território palestino e israelense desde 48 aos dias atuais, para entender o que nós estamos falando. E no caso específico de Gaza, ali é um campo de concentração que não tem saída para nenhum lado. Ele tem cerca de 70 quilômetros lineares que percorre todo o perímetro terrestre da faixa de Gaza, né? Portanto, com muros que a gente viu que foram ultrapassados sensacionalmente pelo Hamas, mas com muros que têm 2 metros de profundidade de subsolo em concreto e mais 6 metros de cerca, com torres de vigilância a cada 300 ou 400 metros, com sistemas de monitoramento, com faixas de exclusão, 100 metros, dentro do território da faixa de Gaza, em posição de 100 metros de área em que é proibida a circulação, que ficam soldados israelenses, uma ocupação permanente, né? E pela parte marítima, na costa, né, tem uma pequena brecha que os israelenses concederam aos habitantes da faixa de Gaza para a pesca, que é uma fonte de renda, de sobrevivência e de intercâmbio comercial, né, e a vigilância por ar, né, aérea. Então, veja que a única equivalência que tem de uma situação dessas é uma situação de ocupação mais longeva que nós temos na nossa história, tá, Gustavo? É a mais longa que nós temos. Os campos de concentração nazista, eles duraram alguns anos, porque depois a humanidade, né, se insurgiu e conseguiu derrotar o nazismo. Mas esse é um campo de concentração, né, que, ironicamente, né, que está sendo adotado como uma técnica de controle, de extermínio, né, e de martírio para um povo, que ela é idêntica àquela, né, aquele martírio, aquele suplício sofrido pelos ancestrais judeus, né, durante a Segunda Guerra. Então é uma situação
muito preocupante, perturbadora. Eu acho que vai haver uma enorme resistência interna. Evidente que o Hamas não fez o plano somente para os ataques do último sábado, mas deve ter um plano também aguardando essa vingança por terra. E isso nós vamos estar diante de uma cena bárbara, né? Que se nada for feito, Gustavo, nós vamos entrar numa realidade que é de um novo holocausto, um holocausto do século XXI, que é uma dizimação total, um aniquilamento total. Esse é um cenário, né, isso se não desatar um conflito que envolve outros países árabes da região, e isto ganha a condição de um conflito mundial, imagino Irã entrando, etc. O Leonardo Atucha, aqui no primeiro bloco do nosso giro, ele disse, a gente está nos interstícios da Terceira Guerra Mundial, né? Ucrânia, Rússia, né? Tudo movimentado por essa engrenagem imperialista e de decadência, né? Vai perdendo espaço, porque Israel ali é um enclave estadunidense no mundo árabe, né? O Jefferson. Exatamente. Ele não, é isso mesmo. Ele é uma ocupação de natureza colonial, né? Que foi realizada. Primeiro tinha um protetorado do inglês, e aí, como solução da Segunda Guerra, se faz essa partilha, mas que tem exatamente este significado de ser um enclave dos interesses estadunidenses naquela região, sobretudo a partir do tema do petróleo, da energia, né? E é paradoxal, tá, Gustavo, porque a decisão de se alocar o povo judeu, né, em fuga do nazismo na Europa, naquela região, ela teve como primeiro voto a União Soviética. Imagina só a contradição desse assunto. E na realidade, né, originalmente, não era ali o lugar em que os judeus pleiteavam, né, como sendo a sua terra prometida. Chegaram a cogitar, inclusive na África, em outros países africanos, até mesmo na Argentina, né, no sul da Argentina, Patagônia, mas calhou que foi esta a decisão de instalar ali, e que é um enclave do interesse dos Estados Unidos. Veja que hoje o secretário de Estado está em Israel, em Tel Aviv, prestando a solidariedade ao governo de guerra, o gabinete de guerra de Israel. Então veja que a principal potência, né, a mais interessada, que é a que mais financia, que mais instrumentaliza, que mais arma, né, o Estado de Israel, ela não tem genuinamente nenhuma condição de fazer parte de uma mesa de negociação, ela é parte do conflito. Né? Então, os Estados Unidos não poderiam, né, estar fazendo parte da mediação sobre esse conflito, porque eles são promotores, estimuladores, né, e apoiadores dessa estratégia genocida que Israel vai colocar em prática, se confirmado o planejamento e o que está anunciado, essa vingança, né, mortal e total, ela vai colocar em prática esse processo, né, e com a anuência dos Estados Unidos, a cooperação e a cumplicidade dos Estados Unidos. Vamos avançar aqui um pouco mais nesse debate sobre a guerra, sobre o conflito. Fernando Bai está falando aqui, inclusive, está falando do clima ainda, né? 5 ou 6 ciclones extratropicais é um evento comum na província de São Pedro. Esse alarmismo leva ao negacionismo e o negacionismo leva ao fascismo. O Fernando Bai, ele não gosta da tese do aquecimento e da mudança. Ele está dizendo aqui, província de São Pedro é o Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, é o Rio Grande do Sul. Chamada província de São Pedro, né? Província de São Pedro. O Fernando Bai, quer dizer, eu acho que a realidade não está corroborando com o que você está dizendo. Você está dizendo que aquilo é super normal e tudo mais. O Miola, que mora ali há tanto tempo, está dizendo que não é, Miola? Você quer dar uma resposta? Não. Eu acho que talvez seja um problema estamos vivendo em planetas diferentes. Planetas diferentes. Tudo bem, está aqui, democraticamente, lido aqui a mensagem do Fernando. Engenheiro Maestre está aqui se tornando membro. Eliette Eli, mandado de prisão do TPI para o Bibi ou só para o Putin? Quer dizer, o Netanyahu, enfim, é um genocida, confesso, e viola todas as convenções há mais de 20 anos, né? E o TPI não declara a prisão do Bibi, né, o Miola? Mas é o sistema de dupla... O mundo é um clubinho, né? É um clubinho. Isso. Os amigos do império, os amigos do donos do poder e os inimigos. Então veja essa dupla moral, né? Então eles enquadram, né, o Putin em crimes de guerra,
mas não colocam o Netanyahu. Do mesmo modo, né, classificam como organização terrorista a Hamas, mas não os governos, eu não vou dizer o Estado de Israel, tá? Mas os governos, no mínimo, assim, com uma certa dose de generosidade, os governos de Israel como terroristas. Então, essa dupla moral não resolve, tá, Gustavo? Eu acho que... Agora, eu queria... Uma coisa assim, que me ocorreu, e eu até vou talvez publicar algo com esse sentido, é que eu acho que nós estamos diante de uma situação que a reação que Israel vai ter, né, e até compreensível que tenha, diante desta derrota semiótica que sofreu por Hamas, né, do ponto de vista militar, o que o Hamas fez foi algo espetacular. Né, os detalhes que a gente está tomando conhecimento, a forma como se armou, a forma como planejou, todo o período que conseguiu, com enorme coesão da sociedade, né, que vive na faixa de Gaza, né, sobre o segredo que estava sendo montado, né, a organização que envolveu cerca de 40 mil, né, ativistas que estavam armados na operação, mas a forma como se deu, depois os combates diretamente, né, e a violação das barreiras impostas por Israel, que barreiras bilionárias, né, e com tecnologias hiper avançadas, isto vai desencadear, né, uma reação inédita também, eu entendo assim, inédita de Israel, porque há, por um lado, a perda de autoridade do governo, que vai buscar salvar a sua deslegitimação com essa derrota, por meio de uma agressão muito mais violenta, né? E, portanto, nós estamos diante de uma situação que, ao ineditismo que correspondeu desse ataque do Hamas, vai corresponder o ineditismo da reação de Israel. Eu estou pensando assim. Tá? E, diante disto, Gustavo, eu acho que as Nações Unidas, né, a ONU, que foi o órgão que tem a responsabilidade central por esta decisão de instalar, né, Israel naquela região e de não cumprir a obediência de Israel às sucessivas resoluções das Nações Unidas que determinavam as condições daquela coexistência, né, as Nações Unidas têm uma obrigação central nesse período. Eu acho que não é mais o momento, né, das Nações Unidas ficarem fazendo conclamações, votarem novas resoluções, né, ou decidirem essas sanções inúteis. Eu acho que tem que ter decisões de outra qualidade, muito mais eficazes e inovadoras. Eu até, o que eu estou pensando e quero especular essa hipótese, é por que não o governo brasileiro, que está na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, não propõe a instalação do Conselho de Segurança da ONU lá na faixa de Gaza? Por que não? E estabelece ali as mesas de discussão do Conselho de Segurança da ONU sobre as medidas que serão necessárias para evitar esse holocausto do século XXI. É isso que tem que fazer. Então, por que o governo brasileiro não propõe isso? Eu sei que é algo, né, muito complexo e eventualmente tem um sentido propagandístico, e tem mesmo, porque é a defesa da humanidade contra um anúncio de um holocausto, uma barbárie que está sinalizada e anunciada claramente. Bom, nós não podemos ficar como espectadores, né, formais que ficamos dizendo regras a partir de Nova York, obedeça isso, veja aquilo, uma sanção aqui. Não, eu acho que tem que mudar a qualidade desse tipo de atuação das Nações Unidas, que são responsáveis, em última instância, pela geração deste conflito em Israel. Então, desculpa, Gustavo, uma hipótese que eu avento é esta, e outra que as Nações Unidas não podem ficar só nessas proclamações formais. Desculpa, Miola, repete de novo, porque é muito importante o que você está propondo aí com relação à responsabilidade do Brasil nesse processo. O que seria? Seria instalar Não, o Brasil está... O Brasil está exercendo rotativamente, o mês de outubro, a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Não é isso? E ele que, inclusive, está presidindo as reuniões, as sessões todas. Bom, uma hipótese que eu estou aventando... Eu estou muito preocupado, tá, Gustavo, que as medidas convencionais que vêm sendo adotadas, elas não vão responder a uma escalada da violência que Israel vai perpetrar contra Gaza. E, diante disto, há que se ter outras medidas de parte das Nações Unidas. E uma delas que eu acho é instalar o Conselho de Segurança da ONU dentro do território da faixa de Gaza e fazer as sessões do Conselho da ONU lá dentro, para impedir que essa agressão se consuma, se concretize, se materialize. Vai precisar de muita coragem para fazer isso. Agora, eu acho o seguinte, enfim,
E precisa de coragem, né? A rigor, em qualquer movimentação ali. Eu acho que o fato de o Brasil presidir o Conselho de Segurança da ONU exatamente no mês em que eclode esse conflito, acho que não é à toa, né? Assim, alguém, né? Alguma entidade abstrata está dizendo assim: vamos lá, vocês podem fazer a diferença. Eu também acho isso, viu, Miola? Acho que o Brasil tem um papel preponderante, tem que usar esse papel, chamar para si essa responsabilidade que o mundo todo ignora. E o Brasil está com respaldo e legitimidade para fazer isso, né? Isso. É uma oportunidade que tem, institucionalmente, estar com esta posição na presidência, ser presidente do Conselho de Segurança da ONU, presidente rotativo, evidentemente não é garantia de nada, mas é pelo menos uma oportunidade que algo se mova em sentido distinto daquele que tradicionalmente se move. Diante de uma realidade nova e de uma perspectiva que se tem de uma mudança de qualidade brutal, né, e bárbara do que pode acontecer naquele território, nós não podemos continuar tratando como um encontro de senhores, né, e senhoras, né, numa mesa redonda, né, prescrevendo, né, discursos, né, votando resoluções, né, fazendo conclamações, etc. Não, acho que tem que ter medida concreta, Gustavo. Nós estamos diante do holocausto do século XXI. Sim. Ele está anunciado, ele pode se consumar. É uma questão de tempo. Se nada for feito, nós vamos ter uma realidade... A gente vai ser cúmplice, né? A humanidade vai ser cúmplice disso. Eu acho Exatamente. Que é simples assim. E eu quero destacar também o seguinte: a gente tá vendo, eu estou vendo pelas ações, pelas falas, pelas mensagens, né, do presidente Lula, que ainda está se recuperando da cirurgia, mas eu senti que ele ficou profundamente abalado com isso. A mensagem que ele mandou para que crianças não sejam reféns, acho que evidencia, expressa esse abalo, digamos assim, que o presidente Lula faz, porque ele é um humanista, né? Ele luta contra as desigualdades, luta contra a violência toda a vida inteira, e olhando isso, quer dizer, isso choca a gente. Imagina o presidente Lula como é que deve estar sentindo nesse momento. Então, eu acho que nós podemos até, digamos, ser otimistas e pensar que o Brasil vai, porque, por exemplo, a postura do presidente Lula em ordenar a Força Aérea a buscar os brasileiros que estão em Israel, assim, foi de uma contundência, né? Eu vi a coletiva do Múcio Monteiro, né, o ministro da Defesa. O Lula falou assim: eu quero toda atenção, que tratem os brasileiros com todo cuidado, não quero que fique um brasileiro naquela região, né? Olha o cuidado do presidente Lula. Miola, tem uma pergunta aqui, tem uma provocação para você, vou trazer. Primeiro, Robson Bob Sobreira: Hamas é só 2% do povo palestino, Israel quer limpeza. Andrei Silva: vi uma entrevista do Rock, onde ele questionava por que o Egito não abria antes as fronteiras com Gaza, já que ele considera uma prisão. Como responder? Eu não sei o que é Rock, mas está aqui, está lido. Bom falar do Egito, vou pedir para o Miola falar do Egito. Robson Bob: Bibi está em campanha para o cargo de anticristo. E a pergunta da Daniele para você, Miola, queria ouvir Miola falar sobre quem financia o ódio do Estado de Israel. Vamos lá. Gustavo, assim, primeiro, o Hamas, tá? O Hamas na faixa de Gaza. A faixa de Gaza, ela foi liberada da presença de colonos israelenses em 2005, se eu não estou equivocado, uma decisão do Ariel Sharon, né, que ele, inclusive num movimento que tinha uma estratégia que ele não pôde executar, porque ele morreu, teve um AVC, não sei se você lembra, ele ficou anos, né, numa situação de vida vegetativa, mas ele retira, né, os colonos da faixa de Gaza, os colonos judeus, e no ano seguinte ele começa então a construção deste muro, ou seja, é uma concessão do direito de viver numa prisão a céu aberto. Foi isso que o Ariel Sharon fez, e dentro das eleições, do processo eleitoral que houve na Cisjordânia, que é outro território que, veja que são dois territórios de um povo que não se comunicam, eles não têm contiguidade territorial, eles estão afastados, né? No meio tem o Estado de Israel, é uma coisa sui generis o que foi feito ali, essa barbaridade. Então, no caso da Cisjordânia,
né, nas eleições que ocorreram no país, na região, foi eleita a Autoridade Nacional Palestina. E na faixa de Gaza foi eleito o braço político do Hamas, que é uma força política que exerce uma enorme influência. Ele tem a popularidade do Hamas, ela oscila de acordo, né, com as circunstâncias. De maneira geral, o Hamas tem críticas de parte da população, etc., mas nesses momentos em que toma decisões, né, de enfrentamento mais claro, há uma coesão, né, solidária com o Hamas. Então, à medida que Israel pretende entrar dentro do território da faixa de Gaza, ele, mesmo que seja 2%, que não é exatamente isso, que o Hamas tem uma representação maior que 2% da população da faixa de Gaza, mas não há como, num território densamente povoado, 365 km², 2.200.000 pessoas, não há como atacar seletivamente, né, os ativistas do Hamas. Eles vão matar a população de maneira geral, generalizada. Essas cenas que tu mostrasse agora há pouco, que tu me disseste que é de hoje, ao vivo, elas demonstram a destruição que está havendo, né, desses territórios, de maneira geral, que acaba atingindo, né, as populações civis indiscriminadamente, né? Então, não tem ilusões disso. O fato de ser composto por uma força que ela é minoritária, não significa que a maioria da população estará protegida. E sobre o Estado de Israel, ele é financiado, apoiado, subvencionado, né, e protegido pelos Estados Unidos. E é evidente que tem também, né, uma indústria, o seu complexo bélico-militar, que é um dos mais poderosos daquela região e também do mundo, e que é um Estado nuclear. Ele tem, né, acesso a energia, a armas nucleares. Ele faz disso também os seus negócios. Veja que o governo Bolsonaro estabeleceu vários negócios com o Estado de Israel em relação a sistemas de espionagem, de defesa, né, e de indústria bélico-militar. E esta associação do Estado de Israel com os Estados Unidos, sistema financeiro, Estados Unidos, e o motor da economia israelense, que é, né, além de turismo, é indústria, é o complexo bélico-militar. Tá aí, meu querido Miguel Paiva, a gente está com imagens aqui. Essas imagens são recuperadas, né? Porque já é noite lá na faixa de Gaza, os ataques continuam, e a gente vai encerrando o nosso giro aqui. O pessoal está pedindo para eu colocar um pouco na tela, mais uma vez, o depoimento da brasileira adolescente que está em Gaza, né? Não tivemos mais mensagens dela, foi uma mensagem recuperada do Instagram, dizendo a realidade que está acontecendo em Gaza ali, que a imprensa acaba não expressando e não veiculando, e a gente vai terminar com essa denúncia aqui. Não se sabe se essa garota, se essa menina brasileira ainda está viva, né? Porque a situação ali está absolutamente fora de controle. Meu querido Jefferson Miola, sempre um prazer falar contigo. A gente só falou de Israel, afinal, porque o tema é muito, enfim, tomou conta, né? Não deu tempo da gente falar das questões. Diga, por favor. Não, tu me dá só um minuto, não mais do que isso. Não, claro. Porque eu vi aqui algumas pessoas dizendo, né, que nós estamos elogiando, celebrando o Hamas. Eu, particularmente, eu creio que tenha sido muito claro, né, em dizer que eu não compactuo, né, com esta violência. A ação foi espetacular, ela foi de uma inteligência estratégica extraordinária, né, impôs uma derrota a esse poderio militar israelense, isso é verdade. Agora, isto não nos autoriza, a mim pelo menos não autoriza, a dizer que o morticínio, né, de civis, crianças e adolescentes ou idosos seja algo aceitável. Pelo contrário, isto é a repetição destas formas bárbaras que o Estado de Israel perpetra ao longo dos últimos 75 anos contra, né, o povo palestino. Então, só faço esse registro para não parecer que nós estamos aqui agora, longe também de dizer, né, Gustavo, que o Hamas é uma organização terrorista, se a gente não diz que governos israelenses, claro, não são organização terrorista. Por dizer que o Hamas é terrorista, tem que falar que Israel também é terrorista. Isso, é porque esta classificação ela tem uma utilidade, tem uma utilidade que é de legitimar o dizimamento, o aniquilamento, né, dos palestinos sob o pretexto de se combater os terroristas. Jefferson Miola, obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Um excelente dia de feriado para todos vocês, dia de Nossa Senhora da Aparecida, dia da criança.
Nós voltaremos amanhã às 11 horas com mais um Giro das 11. Fiquem aqui com um trechinho do depoimento da brasileira que está em Gaza nesse momento. Até amanhã, gente. Obrigado. Oi, gente. Eu sou a Char da faixa de Gaza. Sou brasileira e moro na faixa de Gaza. Hoje é o 11 de outubro de 2023, o 5º dia da guerra aqui na faixa de Gaza. Hoje a situação está muito pior que os dias anteriores. Eles já atacaram um bairro inteiro, já não tem... imagina um bairro inteiro, não tem nada, só casas destruídas. Eles estão atacando em todo lugar. Mano, tá cheio de fumaça em todo lugar aqui. Só tô vendo fumaça, cheiro. A fumaça é a pior coisa que você pode imaginar. Eles estão usando armas proibidas internacionalmente. Eu já perdi amigas nessa guerra. Faz 5 dias que as pessoas, que nós estamos sem luz e sem água e quase sem alimentação. Tem muitas pessoas que foram para as escolas. Só que também nem as escolas do UNO tem nem luz, nem água, nem nada. A situação está muito difícil. Os israelitas estão atacando casas sem avisos. Ontem eles avisaram que vão atacar um bairro inteiro. Só que eles atacaram outro bairro e muitas pessoas morreram. Eles estão usando armas que são proibidas internacionalmente. E tá muito pior a situação aqui, gente. 4 dias atrás a gente tinha que sair de casa porque onde eu morava é cheio de ataques. De verdade. Somos mais de 20 pessoas num quarto só. E só estamos tentando sobreviver. Onde eu tô agora, qualquer lado que eu olho tem ataques. Na minha frente, atrás de mim, onde eu olho, só tem ataques. Ó.